Se você é imigrante e mora em Portugal nesse exato momento, ou está no Brasil, ou em Angola, Moçambique ou Índia e pretende migrar para Portugal, esse vídeo é de suma importância para você perder certos traços tóxicos referente ao que é realmente a imigração. E você vai entender principalmente o seu tamanho e a sua importância aqui para o país. E se você é português e é contra completamente a imigração, você por acaso participou daquele protesto contra a imigração que teve recentemente em Lisboa, você mais ainda eu convido para puxar uma cadeirinha, sentar e escutar o que eu tenho para te dizer. Mas escuta mesmo até o final, que com certeza eu vou abrir a sua mente e você vai entender muitas coisas que você não fazia ideia que estava acontecendo aqui no país, em Portugal. Dados divulgados recentemente pela Segurança Social. Se você não sabe, a Segurança Social é o órgão responsável tanto para pagamento de pensões, pagamento de aposentados, e é o órgão que você, trabalhador, contribui aí para o final você conseguir se aposentar no país. Mas enfim, continuando. Dados divulgados recentemente pela Segurança Social, só no ano de 2023, os imigrantes contribuíram para esse órgão o valor de 2.677 milhões. Como a forma da nomenclatura de dizer números é distinto entre Brasil e Portugal, eu vou deixar esse número exatamente aqui na tela para você ter noção dessa dimensão. E antes que você comece a questionar, a falar, porque eu sei que vai aparecer esses bonitinhos. Ah, mas eles contribuíram para a Segurança Social, mas também utilizaram com seguro-desemprego, utilizaram com auxílio? Vamos lá, porque aqui a gente trabalha com dados, com a realidade. Dados também divulgados pela própria Segurança Social mostrou que esses imigrantes que contribuíram 2 bilhões, mais de 2 bilhões na verdade, apenas utilizaram 483 milhões, deixando um saldo positivo para a Segurança Social de 2 bilhões 194 milhões de euros. E esses dados são referentes apenas ao ano de 2023, o que representa um crescimento de 44% comparado aí ao ano de 2022. E de todas as nacionalidades que estão aqui no país presente nesse exato momento, trabalhando e contribuindo para a segurança social, a comunidade dos brasileiros, sim, estrondosamente comparado com as outras, foi a que mais contribuiu. Um valor um pouco superior a 1 bilhão de euros só no ano de 2023, o que representa 38,6% das contribuições, que a gente comparando com o ano de 2022 teve um crescimento de 54%, sim, um valor bem alto. Mas calma que não foram apenas os brasileiros que contribuíram para o órgão da Segurança Social, conseguindo aí sustentar aposentadorias, pensões e auxílios em Portugal. Também tiveram outras nacionalidades, apesar da brasileira realmente ser a maior porcentagem, mas eu vou ler aqui para vocês sobre as outras nacionalidades, vou ler pra gente não cometer nenhum erro, né, porque são vários números, mas vamos lá. Em seguida, logo após os brasileiros, a maior contribuição foram dos cidadãos da Índia, cujos descontos totalizaram o valor de 168 milhões e 400 mil. Só para você ter noção, o primeiro lugar, quem mais contribuiu foram os brasileiros com mais de 1 bilhão e 33. Em seguida, vieram os indianos com valor de 168 milhões. Então dá para perceber realmente que a contribuição dos brasileiros aí é um valor muito maior, tem muito mais brasileiros contribuindo e trabalhando no país. Mas enfim, essas contribuições das outras nacionalidades também impactam de forma positiva para manter o órgão seguro da segurança social. Mas continuando, vem depois os cidadãos do Nepal, com 106 milhões e 900 mil. Posteriormente, os espanhóis, com 102 milhões e 800 mil. E depois, os cabo-verdianos, Cabo Verde, com 88 milhões e 800 mil. E outro dado muito importante é que hoje, atualmente, em Portugal, temos mais de 1 milhão de imigrantes residindo aqui no país já com documento. Fora os 400 mil processos que estão pendentes, ou seja, esses 400 mil processos pendentes pela AIMA não estão sendo contabilizados nesse 1 milhão, mais de 1 milhão, na verdade, de imigrantes que estão atualmente aqui no país. E realmente, tem muitos aí que estão nessas manifestações e falando que por mais que tenha esses 1 milhão de imigrantes, tem muito que não estão contribuindo, que não estão trabalhando. Mas como eu falei para você, aqui a gente trabalha com dados e dados divulgados pelos órgãos oficiais daqui de Portugal. Então vamos à porcentagem da faixa etária desses imigrantes? No total dos estrangeiros, 80% está entre a idade de 19
19 anos e 65, ou seja, na idade laboral. 80%, que já é um percentual muito grande, sendo que 11% tem uma idade de 19 a menos. Então vamos lá, 80% de 19 a 65 e 11% de 19 para baixo. Só para fazer uma correção, 11,6% com menos de 19 anos para baixo. E apenas 7,9% possuem acima dos 65 anos. Lembrando que, mesmo estando acima da idade laboral, não sendo uma idade que se trabalha, muitos dos estrangeiros que estão nessa porcentagem de acima dos 65 anos, que são esses 7,9%, são imigrantes que adentraram no país com visto de aposentado ou com visto de investimento. Ou seja, podem até não estar trabalhando, mas também estão contribuindo no país, pois trouxeram a sua aposentadoria de outro local para gastar na economia de Portugal. Ou seja, é um percentual pequeno, 7%, quase 8%, né? 7,9%, só que é um percentual que não está utilizando a segurança social, ou seja, não está recebendo o dinheiro da segurança social, pode até não estar contribuindo para a segurança social, mas em contrapartida está contribuindo sim para o país de forma economicamente falando, pois está trazendo dinheiro de fora para gastar e utilizar aí na economia em si. E como já declarado pela Confederação dos Agricultores de Portugal, inclusive eles pediram medida urgente do governo de Portugal para legalizar e adentrar ainda mais imigrantes, pois essa mão de obra é imprescindível para esse setor continuar em funcionamento. E é muito fácil verificarmos por quê. Só para você ter noção, pega aqui esses dados. De 2019 a 2023, os imigrantes representavam 41% dos trabalhadores na parte de agricultura e pesca. Mas calma, que a mão de obra do imigrante não é apenas imprescindível para a área de agricultura e pesca. Realmente, o número de 41% é um número bem assustador. Ou seja, se basicamente esses imigrantes sumirem, a gente sabe que esse setor específico de agricultura e pesca em Portugal entrará em colapso, porque representa metade da mão de obra ativa neste exato momento, trabalhando e contribuindo para a segurança social. E lembra do valor que eu falei que a gente representou lá em 2023? Então, foi um valor bem alto, né? Mas como eu falei, não é apenas esse setor. Só para você ter noção, no setor de hotéis, restaurantes e turismo, a mão de obra dos imigrantes representa a porcentagem de 31%, enquanto na construção civil esse valor são de 23%. Apesar dos imigrantes também estarem presentes em vários outros ramos da economia do país, eu citei essas três porque são as principais que necessitam desse trabalhador com urgência e que realmente pedem a todo tempo um auxílio do governo para conseguir legalizar e adentrar ainda mais imigrantes para não entrar em colapso. Só para você ter noção, a área da construção civil declarou agora, nesse ano de 2024, que necessita de mais de 90 mil trabalhadores. E se continuar com essa crescente, em 2025 a área da construção civil em Portugal não terá como se sustentar. Então você, português, que pensa, volta imigrante para tua terra, aqui nós não precisamos de você. Tem certeza que você não necessita? Como é que você vai fazer na questão da agricultura, na questão da pesca, na questão do turismo, que representa bastante o PIB do seu país? Principalmente, é o principal fator da economia que sustenta Portugal. E na parte também da construção civil, que já declarou urgência mesmo com esses mais de 1 milhão de imigrantes que existem nesse exato momento. Por isso que antes mesmo de você se declarar a favor ou contra algum segmento ou alguma pessoa, enfim, alguma ideologia, é muito importante você estudar a fundo e não só viver de achismo, do que as pessoas andam falando ao seu redor e você quer botar aquilo ali que a pessoa falou como realidade porque é o que você concorda. Não, antes de nós respeitarmos e defendermos uma ideologia, um segmento, uma pessoa, um grupo, enfim, o que quer que seja, nós, para evitar a ignorância, evitar passar vergonha na internet principalmente, temos que ter conhecimento a fundo sobre aquela questão que está sendo tratada. Ou seja, antes de você ter o disparate de abrir a sua boca e falar que você é contra a imigração, aprenda a saber o que realmente você é contra. Porque se você é contra a imigração, significa que você é contra o crescimento do seu próprio país, significa que você é contra a economia de Portugal avançar. E deixa eu te falar, se a economia de Portugal declinar,
você será o primeiro a soltar para fora do barco. Ô, tô mentindo, você vai fazer suas malinhas e ir para a França, ir para a Espanha, ir para a Inglaterra, ou seja, você é primeiro a defender uma coisa que o seu país necessita com urgência, mas se caso isso acontecesse, você também seria o primeiro a pular para fora do barco. Agora eu quero saber de você, eu quero saber a sua opinião. Agora você tendo em mãos todas essas informações, porque eu não só passei para você em uma linguagem simples que você consegue entender a realidade de como está funcionando o país, mas como também passei da onde veio as fontes de todos esses dados oficiais, que inclusive a grande maioria veio tanto da Segurança Social, como aí da rede de sindicato hoteleiro, como também da Confederação de Agricultores de Portugal. Enfim, são órgãos realmente responsáveis e seguros que estão passando todos esses dados. Mas enfim, eu quero saber agora que você sabe, que você tem todo esse conhecimento, que você tem todos esses dados em mãos, tanto referente à contribuição, tanto referente à porcentagem de representação dos imigrantes em setores específicos, eu quero saber de você, qual a sua opinião referente à imigração? E se você tinha noção que esses seriam os números? Ou você achava que era para mais, que as contribuições eram maiores, que as contribuições para a segurança social eram menores, que o número de imigrantes, tanto pertencentes morando agora aqui em Portugal, era esse, que a porcentagem representada pelos imigrantes, tanto na faixa etária quanto aí nos setores como a agricultura e turismo, seria exatamente essa porcentagem, se você se surpreendeu, achou um valor muito alto ou muito baixo, enfim. Eu quero saber aí a sua opinião para a gente conversar um pouco, trocar ideologias e crescer, evoluir como ser humano também e sociedade. Mas uma coisa com certeza podemos verificar aqui nesse vídeo com todas essas informações. Os imigrantes não são um fator que dá para ter ou não ter, pelo contrário, eles são mais que necessários, são obrigatórios para Portugal conseguir andar nesse momento. E se você tá aí na sua casa pensando, nossa, como esse vídeo foi essencial, esse vídeo foi o vídeo, você falou isso? Você tá com essa sensação aqui dentro de você, tá aí esse turbilhão de sentimento? Ô, meu amigo, deixa eu te falar um negócio. Compartilha esse vídeo principalmente naqueles grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, que só tem um monte de gente falando um monte de besteira, mas não tem nenhum embasamento realmente sobre o que está falando, é só de achismo e do que acha. Enfim, vamos fazer esse povo passar vergonha, né? E calar um pouquinho a boquinha deles. Compartilha esse vídeo, porque notícia boa e tão importante quanto esses dados, é aquela notícia compartilhada. Então compartilha também para aquele seu amigo que você sabe que esse vídeo pode ser muito útil para ele, principalmente se ele tá aqui em Portugal tristinho, tá aí pensando em desistir, enfim, manda para seu amigo para mostrar para ele o tamanho da importância e do poder que ele tem aqui no país. Ah, e não esquece de deixar o like clicando nessa mãozinha, porque eu sei que você gostou demais desse vídeo. Então clica aqui no like, não custa nada, menino. Dura 2 segundos. Clica aí. E para você continuar com sua linha de conhecimento e de crescimento, eu vou deixar aqui 2 sugestões que vão aparecer nesse exato momento. Uma é uma playlist com basicamente muitos vídeos necessários referente caso você queira imigrar e morar aqui em Portugal. Nessa playlist eu ensino sobre como conseguir casa, carro, trabalho, fazer currículo, enfim, quais áreas que pagam melhor aqui no país. É uma playlist exclusiva para quem tá pensando em morar em Portugal ou quem mora em Portugal e tá passando dificuldade. Nessa playlist te ensino, e na outra é um vídeo específico que é sugestão do próprio YouTube, de acordo com o que você tá procurando e pesquisando. Então provavelmente é um vídeo que vai te agregar e vai te ajudar bastante, e seja a sua dúvida nesse exato momento. Inclusive, se você teve qualquer dúvida, pode comentar também, que assim que eu ver seu comentário eu respondo na mesma hora, e me segue lá no Instagram, que é o Mila Britoque. Muito obrigada por me acompanhar até aqui, e até o próximo vídeo.